vídeo de hoje eu quero contar para vocês 6 dicas para ajudar você, terapeuta individual, a ajudar o seu cliente a generalizar as habilidades que ele está aprendendo no treinamento de habilidades. Oi pessoal, eu sou a Alane Bogo, sou psicóloga, mestre em análise do comportamento, participei do treinamento intensivo da Behavioral Tech e quero compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento e dos meus estudos em terapia comportamental dialética, em DBT. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês 6 dicas para ajudar você, terapeuta individual, a ajudar o seu cliente a generalizar as habilidades que ele está aprendendo no treinamento de habilidades. Isso é importante porque, na estrutura da DBT, o terapeuta individual, ele é o responsável por gerenciar o caso, por organizar as formas de tratamento que aquele paciente está recebendo. Então, é função dele, do terapeuta individual, garantir e ajudar esse paciente na generalização das habilidades que ele está aprendendo. Um outro fator também é manter a motivação desse paciente em continuar participando dos encontros do treinamento. E aí, vamos lá. Quais são as 6 dicas que o terapeuta individual ele pode usar para ajudar o seu paciente a generalizar as habilidades que ele está aprendendo? Vem comigo. A primeira coisa que um terapeuta individual precisa fazer para ajudar o seu paciente a generalizar as habilidades é se informar sobre as habilidades que o seu paciente está aprendendo. É bem comum que o participante do treinamento de habilidades tenha um terapeuta individual que não é formado em DBT ou ainda não conhece as habilidades em DBT. Se esse é o seu caso, esse não é um empecilho para você não ajudar o seu paciente a generalizar as habilidades. Peça para o seu paciente contar para você qual que foi a habilidade aprendida no encontro daquela semana. Toda semana, o seu paciente ele vai aprender uma nova habilidade e vai ter uma coisa nova para te contar. Se você já conhece as habilidades DBT, pode ser que você saia na frente. Você consiga tirar as dúvidas do seu paciente ou algo nesse sentido. Se você não conhece, isso não é empecilho nenhum. Por quê? Ao fazer com que o seu paciente conte para você, explique para você essas habilidades, isso vai ajudando até no próprio processo de aprendizagem do seu paciente. E com isso, você também vai aprendendo as habilidades DBT conforme o seu paciente for caminhando no treinamento. E além de você se atualizar, você pode acompanhar o progresso dele, o desenvolvimento dele no programa. Se ele está conseguindo acompanhar, se ele está realmente aprendendo, se o formato de ensino está sendo eficiente para ele, todas essas são coisas que você pode observar, anotar só já com essa primeira dica. Aí, vamos então para a nossa segunda dica. A dica número 2 é: pergunte sobre a tarefa. Toda semana, o seu paciente ele vai aprender uma nova habilidade e vai ter como tarefa praticar aquela habilidade durante a semana. Então, pergunte para ele qual que é a tarefa daquela semana. Peça para ele explicar para você. Se ele já fez a tarefa, vai ser uma ótima oportunidade de você rever com ele, discutir as dificuldades, até ver como que poderia ser aprimorado aquele desempenho daquela habilidade. Se ele ainda não fez, use o tempo de sessão, se for possível, para fazer com ele ali naquele momento a tarefa. Se houver dúvidas, se ainda houver questionamentos, incentive ele a procurar o líder e o co-líder do treinamento de habilidades para sanar essas dúvidas, se você não puder ajudá-lo. E caso ele ainda não tenha feito e não seja possível fazer durante a sessão, crie um plano de ação com ele ou levante com ele oportunidades que possam acontecer durante a semana em que ele possa praticar essas habilidades. E isso leva a gente para a dica número 3. Então, a nossa dica número 3 é: investigue sobre oportunidades para aplicar as habilidades que já foram aprendidas. A ideia do treinamento é que a prática das habilidades seja acumulativa. Então, a cada semana é esperado que o seu paciente pratique como tarefa a habilidade daquela semana e que ele também consiga integrar essa habilidade com as habilidades que foram aprendidas nas semanas anteriores. Então, mantenha no horizonte todas as habilidades que o seu cliente já aprendeu e que foram ensinadas para ele até aqui
E observe, procure com ele oportunidades durante o momento de vida dele, durante a semana dele, em que ele possa aplicar essas habilidades. Isso é de extrema importância para garantir a generalização da aprendizagem dele. A quarta dica é você incentivar o seu paciente a usar as habilidades de tolerância ao mal-estar, principalmente para lidar com situações de crise. O grupo de habilidades, chamado de habilidade de tolerância ao mal-estar, elas podem ser usadas em algumas situações até como substituição de medicações adicionais e são alternativas mais efetivas para que seu paciente não se engaje em comportamentos problemas. Então, incentive ele a usar essas habilidades, principalmente nessas situações. E a dica número 5 é que você incentive e crie condições para que o seu paciente use habilidades que o ajudarão a ter uma vida que vale a pena ser vivida. A gente também, além das habilidades para sobreviver a crises, tem grupos de habilidades que vão ajudar o seu paciente a se dirigir para os seus valores, a lidar com coisas, a construir essa vida que seja importante para ele. São as habilidades de regulação emocional, principalmente as habilidades ABC Saber. Nós temos as habilidades de mindfulness, de atenção plena, e também as habilidades de efetividade interpessoal, que vão ajudar no fortalecimento do autorrespeito e dos relacionamentos dele. Então, incentive ele a usar essas habilidades. Porque as habilidades da DBT não são só para evitar as crises ou impedir os comportamentos problemas, mas também são para ajudar essas pessoas a terem uma vida que vale a pena ser vivida por elas. E a nossa dica número 6, eu acredito que é a dica mais importante que eu tenho para passar para vocês, que é pratique você mesmo as habilidades DBT. Nada convence mais do que um exemplo. Quando você tem uma experiência pessoal para contar sobre o uso das habilidades, isso é maravilhoso. Aproveite o progresso do seu paciente, não só para conhecer as habilidades, mas para também colocar elas em prática na sua vida. Você vai perceber como isso vai enriquecer a sua vida pessoal e também o seu trabalho profissional. E essa troca, essa experiência que você pode compartilhar com o seu paciente é de extrema importância na motivação dos nossos pacientes. Bom, essas foram as 6 dicas que eu trouxe para vocês, que eu separei para vocês hoje, sobre como que vocês podem ajudar os seus pacientes que estão participando de um treinamento de habilidades. E é essencialmente importante que vocês façam essas coisas. E aí me conta, você acrescentaria mais alguma coisa nessas dicas? Escreve aqui para mim. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui o seu comentário. E se você quer saber mais sobre a terapia comportamental dialética, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você receber mais conteúdos como esse. Um beijo, até mais!